Quando é que a gente vê que uma criança tem algum tipo de dificuldade na pega? A criança, ela pode estar escrevendo com muita força, então chega a escreve com muita força, sabe? Aquele lápis fica bem marcado, ou ela escreve muito levinho, ou o posicionamento dos dedos não tão corretos. Isso é muito importante, a gente estar posicionando corretamente os dedos, porque isso gera todo um efeito de cadeia no posicionamento corporal na hora da escrita. Porque, por exemplo, se eu posiciono errado meu dedo, eu viro o braço, eu viro as costas, eu fico todo torto na cadeira. Isso gera um problema de ergonomia na hora de você sentar e pode gerar dores naquele momento ou futuros para a criança. Olá, eu sou a Juliana da Físio Vital e hoje eu vou falar para vocês um pouquinho sobre os adaptadores de escrita. Nos vídeos anteriores surgiram muitas dúvidas de quando se deve usar um adaptador de escrita. Quando é que meu filho, eu devo olhar para a escrita dele, ele deve usar, ele seria indicado esse uso ou não? Bom, a gente tem alguns pontos bem específicos que podem ser indicadores do uso do adaptador de escrita. Por exemplo, se seu filho escreve com muita força, ele faz muita força no lápis, aí fica aquele lápis bem marcado no papel. Por quê? Porque ele está fazendo muita pressão, está tendo que segurar com muita força o lápis e consequentemente, está fazendo muita força para escrever. Então, a gente precisa o quê? Dar uma engrossada nesse lápis. Da mesma forma, se ele escreve muito levinho, assim, sabe? Você quase não vê o lápis ali no papel. Esse é outro motivo também do uso do adaptador de escrita. Eu preciso, então, engrossar de novo esse lápis para ele poder ter um melhor pega desse lápis e conseguir escrever de forma mais visível, no caso, né? Outro momento também seria quando ele está com muita lentidão no movimento. A lentidão do movimento, ele não está conseguindo, ele segura o lápis, talvez de forma até correta, mas ele está tentando prestar tanta atenção no segurar o lápis que ele acaba escrevendo muito lentamente. Outro motivo da gente também estar engrossando o lápis, ou se ele tiver uma pegada um pouquinho errada, eu vou falar depois, a gente está mudando e ajeitando essa pegada dele. Dor no dedo, dor no punho, no antebraço é outro motivo também. Isso sim, eu acho que serve até pra gente. Pra mim não, né, galera? Pra você, alguns que estão ainda na faculdade ou na pós-graduação, ainda estudando. Eu já passei da fase de lápis e caneta. Então, mas você que escreve muito, você ainda tem os calos ou tem dor no punho, isso também se deve à falta de posicionamento correto na hora de você escrever. E esse posicionamento está ligado à forma que você segura o seu lápis. Então são várias pequenas coisas que você pode ir prestando atenção para ver se necessita, você ou o seu filho necessita de um adaptador. Outra questão também seria, por exemplo, espaçamento desorganizado, muito ou pouco espaço entre as palavras, entre as letras. Todas essas pequenas desorganizações que muitas vezes são normais, é completamente normal. Você vê, minhas filhas estão começando a escrever, então você vê que algumas coisas realmente são normais do aprendizado. A Laura está com 4 anos agora, começando a fazer as letrinhas, né? Mas a Laura vai ter que usar adaptador também, porque ela segura todo errado o lápis. Aí eu brigo com ela, vou te botar com o adaptador, mamãe vai pegar um pra você. Aí ela tenta se organizar, mas ela já não lembra de novo. Tava segurando o lápis errado, né, Laurinha? Mostra ali pra câmera como é que você tava segurando errado o lápis. Assim. Aí você tava escrevendo como? Assim. Errado, aí mamãe te ensinou que tava assim, mas aí você ficava assim com o dedinho? Sim. Não, né? Não. Aí a mamãe, olha lá, muito na ponta, muito longe, não tá mais embaixo, tá embaixo. Aí a mamãe trouxe vários adaptadores pra você experimentar, não é? Pra ver qual você gostava mais. Aí a gente chegou na conclusão que esse daqui é o melhor pra você, não é? E esse daqui? E esse daqui, mas esse aqui é bom porque você bota o dedo aqui preso aqui, né? Sim. Que às vezes você segura Peraí, com o dedo errado. Olha. Aqui, bota direito no lápis. Isso, aí você aprendeu a segurar assim. Escreve pra ver o seu nome. Quantos anos você tem agora?
4 anos, por isso que você começou a usar o adaptador, né? Porque você tá começando a aprender a escrever. Aí tem que segurar com direito. Agora segura com esse daqui. Isso. Aí esse dedo prende aqui atrás, né? Escreve seu nome agora. Isso. Você gostou do adaptador, Laura? Gostou? Sim, agora outro A. Outro A. Muito bem, agora dá um beijo na mamãe. Mas isso é normal, são coisas normais que acontecem, tipo, a letra ainda não tá boa, ela tem 4 anos. A Catarina já tem 7 anos. Ela já não tem que ter uma lentidão tão grande na escrita. A letra dela já não pode estar tão ou fraquinha ou tão forte. Ela já tem que estar com o movimento correto dessa escrita, até porque ela está no 2º ano e ela escreve mais. Então a gente tem que prestar muita atenção nessa ergonomia da escrita dela para que ela possa não só escrever melhor, né, na prova, no exercício, mas que o aprendizado dela também seja melhor e ela não sinta dores ou futuras ou nesse sentido. Essa daqui é a Catarina, minha filha mais velha. Quantos anos você tem, Catea? 7 anos. E como é que você segura o lápis? Mostra. Eu já falei pra vocês várias vezes, né, que a Catarina segura o lápis um dedo, o dedão sobre o indicador sobre o dedão. Isso tá errado na hora de segurar o lápis. Então, eu uso esse aqui com ela, que é o adaptador Caverna. Segura aqui com esse. Que impossibilita que ela bote um dedo sobre o outro. Aí ela pode escrever melhor o nome dela e organiza melhor a escrita dela. Cadê? Aqui é o antes e aqui é o depois. Agora chega. Dá um beijinho na mão. E a Catarina vai agora demonstrar com esse daqui, que é o que a Laura escreveu, pra ver se ela gosta de escrever com esse. O que você acha desse? Você botou muito pra baixo, ele escorregou pra baixo e você tá escrevendo errado. O que você acha desse? Ele é bom. Qual que você prefere? Esse. Mais do que esse? E escreve com esse aqui agora, que não segura o dedo atrás, que você não precisa que ele segure, a Laura que precisa. Olha esse. Qual que você prefere agora de todos? Esse. Continua preferindo o verde? Ai, que legal, filha. É bom saber disso. Beijinho de novo. Mas cada adaptador vai realmente favorecer uma criança. A gente tem, vocês viram, tinha 12 tipos de adaptadores, chegaram mais 3 modelos novos, que eu vou estar falando também. E cada um desses vai servir para uma criança. Para um tipo de criança, para um tipo de pega. Assim, é lógico que como são muitos modelos, é complicado da gente tá escolhendo qual o melhor modelo pro nosso filho, mas a gente sempre tem que pensar no grau da dificuldade, tá? Então, por exemplo, você apertar muito, fazer muita força com lápis, escrever com muita força ou escrever sem muita força, seja muito levinho, normalmente são indicações de que você precisa engrossar esse lápis. Então dá uma circunferência maior a esse lápis ou essa caneta para que essa pega não seja tão difícil para ele, né? Ou ele tem que fazer muita força para segurar esse lápis corretamente. Com certeza, um adaptador simples como o triângulo já faria muita diferença. Agora, os outros adaptadores que a gente vê que tem caverna, tem os adaptadores polegar indicador com uma bolinha atrás, são adaptadores que são necessários para crianças que têm a pega errada, ou seja, seguram de forma errada mesmo. Como a Catarina segura, minha filha mais velha, um dedo em cima do outro, o dedão em cima do indicador. A Laura, que eu não sei nem dizer, é tão estranho como é que ela segura que eu ainda tô tentando até descobrir para falar para vocês, porque é uns dedos misturados e, bom, é uma bagunça. Então, são essas pegas mais
desorganizadas que esses outros adaptadores têm objetivo. Mas a maioria das crianças, elas realmente precisam só de um engrossador para poder não ter que fazer tanta força nessa pega. Então é isso, eu acho que eu espero ter podido tirar algumas dúvidas de vocês sobre o porquê do uso do adaptador. Não é uma coisa leviana, muito pelo contrário, ela é bem importante para o desenvolvimento motor, principalmente da criança, né? Então, a gente vê no dia a dia as crianças realmente tendo que... Elas estão muito ligadas hoje na tecnologia, escrevem muito menos, então a gente trabalhar bem essa escrita desenvolve muito a parte cognitiva também. Já está provado que o desenvolvimento da escrita, o desenvolvimento da letra, trabalha muito bem a parte cognitiva da criança. Então é importante esse processo de escrita, esse início da escrita. E quanto mais correto, melhor para o futuro dela. Mas a gente também não tem que esquecer até dos nossos idosos, por exemplo... Pessoas mais idosas que também estão com dificuldade da escrita, porque você vai ficando com a musculatura mais fraca. Então você precisa muitas vezes engrossar um lápis, ou você precisa de um lápis que te ajude a segurar, enfiar o dedinho, porque aí não vai sair o seu dedo do lápis. Entendeu? São coisas que a gente tem tanto para idoso quanto para crianças que estão no aprendizado da escrita, e quanto para pessoas que também estão na faculdade, que simplesmente não querem ter esse bando de calo no dedo. Então, eu espero realmente ter podido responder alguma das perguntas. Se tiverem mais perguntas, pode enviar aqui embaixo, vai ser um prazer responder. E quanto mais dúvidas vocês tiverem, mais interessante para mim poder estar respondendo aqui no vídeo também. Nós temos 3 modelos novos de adaptadores e um kit de adaptador. Então, esses 3 modelos são o adaptador indicador premium, o adaptador indicador polegar e o adaptador indicador polegar com argola. São esses 3 modelos de adaptadores que eu vou estar falando um pouquinho da indicação para vocês, e falando também da indicação desse kit, que eu achei bem interessante, que ele faz uma progressão, né, para a escrita da criança. Então eu vou começar com um adaptador um pouco mais, que tem mais para quem tem mais dificuldade na pega. Quando é que a gente vê que uma criança tem algum tipo de dificuldade na pega? A criança, ela pode estar escrevendo com muita força, então chega a escreve com muita força, sabe? Aquele lápis fica bem marcado, ou ela escreve muito levinho, ou o posicionamento dos dedos não estão corretos. Isso é muito importante, a gente está posicionando corretamente os dedos, porque isso gera todo um efeito de cadeia no posicionamento corporal na hora da escrita. Porque, por exemplo, se eu posiciono errado meu dedo, eu viro o braço, eu viro as costas, eu fico todo torto na cadeira. Isso gera um problema de ergonomia na hora de você sentar e pode gerar dores naquele momento ou futuros para a criança. E também a gente já tem... E uma coisa bem interessante que tem que ser falado, que hoje nossos filhos, eles estão muito na rede, no tablet, no celular. Eu digo isso porque eu sou mãe, minhas filhas estão muito na rede social, é muito complicado, acho que vocês entendem. E a parte da escrita, a caligrafia, já foi feito vários estudos que ela é muito importante para o desenvolvimento cognitivo da pessoa. Então essa caligrafia é tão importante que a gente precisa realmente trabalhar essa ergonomia da caligrafia para que tenha um desenvolvimento interessante dessa parte cognitiva da criança, tá? Então tem aí sim uma questão do desenvolvimento cognitivo também. Além da questão do desenvolvimento de posicionamento, do desenvolvimento do alinhamento postural e de dores futuras que podem ser ocasionadas. Então, esse adaptador que eu vou falar primeiro, que é o adaptador polegar indicador com argola, você vê que ele segura os meus 3 dedos na posição. Ele segura o polegar e o indicador, ele tem essas bolsinhas aqui que eu coloco meus polegar e meu indicador, e essa argola que meu dedo do meio entra. Então meu dedo ele está muito bem posicionado e não tem como, ele não cai do meu dedo, ele está muito bem posicionado. Então a gente consegue fazer uma escrita melhor e fazer uma posição muito correta do dedo. A gente também tem que pensar não só para criança, vamos pensar no adulto, idoso, por exemplo. Um idoso, ele já está com dores nas falanges, muitos deles.
ele já não tem essa força de preensão para poder segurar o lápis. O mesmo que eu falei da criança também acontece com o adulto, com o idoso. Então esse adaptador é muito indicado também para idosos que já estão com dificuldade na escrita por essa falta de preensão. Porque a gente precisa desses saquinhos, assim, dessas bolsinhas, justamente pela falta de preensão na hora da escrita. E esse segura, como eu falei, o dedo do meio. Aí depois vem esse outro, que é o indicador polegar. Então, e agora esse eu vou falar pra vocês, é o indicador polegar só. Você vê que ele não tem mais argola, diferente desse que tinha argolinha pro dedo do meio, esse não tem essa argola. Então é tipo uma progressão. Então eu não preciso mais botar argola para esse dedo já pode estar solto. Para algumas crianças, você só usando esse já vai facilitar, até para um adulto esses dois já vão facilitar. Ele não sai do dedo, você vê, ó, a gente mexe, ele continua preso no meu dedo e ele faz uma boa ergonomia. Então essas crianças que têm alguma dificuldade do posicionamento do dedo, a gente pode estar usando algum desses adaptadores para organizar melhor esses dedos e melhorar a escrita da criança. Quando eu digo melhorar a escrita, não é para a escrita ficar bonita, não é para ficar com uma letra linda, maravilhosa. Lógico que isso também é importante, como já foi dito pelas pesquisas, né, que o trabalho da caligrafia está relacionado com o desenvolvimento cognitivo em certa idade. Mas é importante para esse posicionamento é importante para a ergonomia, para o posicionamento, para a gente não ter dores, para a gente não ter tendinite no cotovelo, tendinite no punho, para a gente não ter dores nas falanges. Então é tão importante para uma criança quanto para um adulto essa organização dos dedos na hora da escrita. Depois desse adaptador, que é o polegar indicador, eu vou mostrar esse outro que é só o indicador ou só o polegar. A gente pode estar colocando só o indicador, tá vendo, nele, aqui. Então ele está posicionando o meu indicador, ele tem um sulcozinho aqui para botar o meu polegar e eu coloco o meu dedo do meio atrás. Então eu posiciono corretamente o dedo e eu só preciso colocar o indicador no saquinho. Ou se eu tiver alguma outra dificuldade, eu preciso botar o dedão, eu também posso botar o dedão e escrever assim, com o dedão colocado no lugar certo. Mas é mais comum a gente ter que posicionar o indicador, tá? Por isso até que o nome dele é indicador. Então, esse é o adaptador indicador. Eles são muito coloridos, né? A gente fez questão de trazer cores bem legais, bem vivas, porque a gente entende que a maior parte das pessoas que usam os adaptadores são crianças. E é muito importante a gente também estar em contato com as crianças, e são coisas interessantes. É um produto, é um adaptador que vai organizar a escrita dela? Sim, mas tem que ser chato? Não, pode ser lindo. Eu acho lindo as cores. Eles também têm que ser bonitos, né? A gente quis cores alegres, terem produtos que a criança se identifique. Além disso, ele é feito de silicone, ele é um silicone atóxico, então você não tem que se preocupar de que a criança vai ficar botando na boca, vai ficar mordendo. Então ele é tóxico, não tem problema nenhum, tá? E eles são bem macios, eles vão realmente ajudar, eles não vão deixar dar calo. Eu acho que muitos de vocês têm os mesmos calos que eu tenho no dedo. E também temos o kit, que eu gostei muito, que a gente resolveu trazer. Ele vem assim, ó, no estojo, tá vendo? E ele vem com vários adaptadores. Ele vem são 2 adaptadores polegar indicador com argola, 2 adaptadores polegar e indicador dentro, e ele vem com esse outro adaptador martelo, que eu acho o máximo. Por quê? Esse martelo, essa parte dele, ele vai servir para eu segurar aqui. Olha, ele fica aqui. Então, eu consigo também, se eu tiver com dificuldade, problema de posicionamento desse dedo do meio, esse polegar vai me lembrar de estar posicionando ele. Eu vou estar segurando esse dedo do meio, essa parte do martelo, tá vendo? Então, ele é uma progressão também. É bem interessante ele ajuda bastante na escrita. Ele tem esses sulcos aqui, eles são sempre em azul.
E a gente tem 2 tamanhos dele, o maior e o menor. De novo, pela progressão mesmo, né? A gente precisa de um maior para poder estar organizando mais, segurando melhor, dando mais propriocepção para a gente poder lembrar de estar segurando esse parte daqui. E depois a gente vai aumentando e diminuindo essa propriocepção. E ele vem com esses ursinhos que são o máximo. Então esses ursinhos, a gente pode colocar esses ursinhos aqui, ó. Eles entram aqui. Então, eles, por exemplo, ele tá aqui, tá vendo? Ele não deixa que o meu dedo indicador vá pro canto, tá vendo? Ele me proíbe que esse dedo ande pra cá. Se não tivesse com ele, por exemplo, eu poderia estar segurando assim, né? Assim, jogando o dedo mais pra frente, mais pra um lado. Mas esses ursinhos não deixam que meu dedo vá mais pra um lado ou pro outro, tá vendo? E ele encaixa em qualquer um dos adaptadores. Então ele fica encaixadinho aqui. E eles são muito fofos, não são? Ó, tem ursinho, tem a vaquinha. Olha a vaquinha. Olha esse outro ursinho azul. Muito fofos. Acho que as crianças vão adorar. E também tem esse aqui vermelhinho, olha. Qual é o nome desse bicho mesmo, gente? Me lembra. É uma raposa, isso. Aqui uma raposinha vermelha linda. Então ele é bem colorido, ele interage muito bem com a criança. Além disso, se você não precisar usar ele ali, você pode tirar esse pininho e ele vira uma tampinha. Ó, amei, gente. Minhas filhas adoraram isso aqui. Aí a Catarina, mãe, você me dá um desse? Eu falei, lógico, filha, que eu te dou, custa tanto. Ela, eu tenho que pagar? Foi ótimo. Sim, você tem que pagar. A gente tem que aprender o valor do dinheiro desde pequenininho. Aí é isso. Aí tem os outros adaptadores que vão com a progressão também, né? Que são só de posicionamento. Deixa eu botar aqui para vocês irem conhecendo. Que esse aqui, ele é um bichinho, olha. Tá vendo? E ele também ajuda a posicionar, mas aí ele já é bem mais simples. Ele já não deixa mais você estar com dor, não deixa o dedo escorregar, porque ele é tipo uma borracha, então não deixa seu dedo escorregar. Por mais que você vai suar escrevendo, a Catarina suava muito no início da escrita, então não deixa o dedo escorregar. E tem esses outros aqui que são os adaptadores que é bem mais simples também, é só para lembrar, é uma coisa mais proprioceptiva, né? Eles fazem essa barreirinha assim, só para eu posicionar o dedo, tá vendo? Posicionei e pronto. Então ele é um kit com uma progressão. Ele tem vários tipos de adaptadores e eles criam uma progressão, olha. Vem tudo isso aqui dentro desse kit, deixa eu ver, tá certo? Tá certo. Esse aqui é amarelinho. Vem todos esses adaptadores no kit. A gente gostou muito deles. Então só isso, gente. Esses são os nossos adaptadores novos. Se vocês tiverem alguma pergunta, faz aqui embaixo. Vocês podem entrar em contato também com a empresa. É um prazer estar aqui sempre com vocês. Muito obrigada.